Crianças, tudo bem? Bom, professor Gerbas falando com vocês. Sou professor de Química para quem não me conhece. Nós vamos dar início, esta aula é uma aula para quem não é meu aluno fazer um teste do curso intensivo da revisão de Química que nós vamos ter. Como eu já disse na minha propaganda, nós vamos focar no Enem? Não, nós vamos focar na Química. Óbvio que eu já disse, eu darei um enfoque em alguns conteúdos mais específicos do Enem. Essa primeira aula nós vamos falar de sistemas. Antes disso, eu gosto de deixar bem claro que não é possível que um aluno aprenda química, aprenda toda a química apenas com a revisão. Revisão é para rever, eu tenho que ter uma base, é uma questão numérica. Eu não consigo em 8, 10, 12, 15 aulas de 1h30 dar o mesmo nível de informação, o mesmo nível de ensinamento que eu daria num curso extensivo de 10 meses, 9 meses, 3 horas de aula por semana, toda semana. É uma questão numérica. Então, não posso prometer milagre para vocês. A revisão funciona muito bem para quem já tem um domínio, para quem não tem um domínio, ela pode ajudar em alguns conteúdos, mas é revisão. Não espere que você vá aprender 100% da química sem saber química só com a revisão. Você precisa de um curso extensivo, você precisa de base, você precisa de um alicerce. A gente começa na base, depois a gente vai pondo tijolinhos, certo? Revisão, ela te ajuda a rever, relembrar conceitos esquecidos. É para isso que serve a revisão, beleza? Muito bem. Nós vamos começar a falar de sistemas, só que eu gosto de falar de sistemas, eu noto que o aluno tem uma dificuldade em conceitos básicos. Não sabe a diferença de átomo, elemento e molécula. Não pode, bebê. Como isso? É a base. Então, antes de começar a classificar a substância, a gente vai ter uns conceitos iniciais. Então, o que nós temos aqui? O que é um átomo? Átomo é átomo, tá? Mas átomo é o constituinte básico da matéria. Como que eu reconheço um átomo? O átomo, se você olhar aqui na nossa apostila, ele é representado por um símbolo, que pode ser formado por uma ou duas letras, lembrando que a segunda letra é sempre minúscula. Acontece que você pode confundir átomo com elemento. Há uma confusão muito comum, porque a representação é a mesma. Então, eu ponho aqui em determinado momento N. Como é que eu sei se eu estou falando do átomo ou do elemento nitrogênio? Como saber se a questão se refere ao átomo ou elemento? Pelo contexto. Do mesmo jeito, quando eu falo chupa essa manga, você não acha que você está chupando a manga da camisa. É a manga fruta. A mesma coisa aqui. Alguns indícios podem me contar se eu estou falando de átomo ou de elemento. Se vier um númerozinho representado em cima, isso obrigatoriamente é um átomo. Porque estes númerozinhos aqui são chamados números de massa, que indica a soma de prótons e nêutrons. Então, toda vez que eu tenho um númerozinho, é o número de massa, que é diferente da massa atômica, que é um número que não pode ser escrito assim, cloro, nossa letra que essa lousa ficou uma graça, cloro 35,5, porque isso aqui é a massa atômica. E a massa atômica de um elemento, que é uma média encontrada na tabela periódica, não é representada assim. Primeiro que ela tem unidade. Número de massa não tem unidade. Número de massa é apenas um número inteiro que indica prótons e nêutrons. Número de massa, 6 prótons, 6 nêutrons, massa deste átomo de carbono, 12. Mas, professor, aqui você colocou... Opa, eu queria apagar. Aqui você colocou carbono 13. Não. Carbono 13, porque existe o carbono 13, mas a massa do carbono não é 12? A média das massas dos átomos de carbono dá 12,01 unidade de massa atômica, só que existem átomos de carbono de massa 12, de massa 13, de massa 14. Então, se eu falo o átomo de carbono, qual? Eu tenho que te dizer qual. Porque existem 3 átomos. Eu tenho que saber quantos átomos existem de cada elemento? Não. Mas do carbono é bom saber, 12, 13 e 14. Agora, se eu falo, usei carbono, ou no gás carbônico tem a presença de carbono. Aí eu estou falando do elemento.
do elemento. Os átomos vão formar o elemento e a combinação de elementos que vão formar as substâncias. Certo ou não? As moléculas, os íons, consequentemente as substâncias. Então, veja bem, átomo é uma entidade, ele é único. Então, determinado número de prótons e nêutrons, e a soma de prótons e nêutrons me dá o número de massa. Elemento, está escrito aqui ó, na sua apostila, conjunto de átomos com o mesmo número atômico. E átomos de mesmo número atômico são chamados do quê? Isótopos. Então, um conjunto de isótopos. Aquele exemplo que eu dei aqui, carbono 12, 13 e 14. O conjunto do carbono 12, 13 e 14 vai formar o elemento carbono de massa média 12,01. O elemento cloro, o elemento conjunto cloro é formado por 2 átomos de cloro. O detalhe é que o elemento cloro e o átomo de cloro têm o mesmo símbolo, não é fórmula. Elemento não tem fórmula, elemento tem símbolo. Quem tem fórmula é molécula, substância iônica. Certo? Então, o átomo de cloro 37, qual é o símbolo dele? Símbolo Cl. Certo ou não? Número de massa, não é massa atômica, 37. Acontece que o cloro 37 e o outro isótopo, que é o 35, em média, dá uma massa de 35,5 U. Quem é o conjunto de átomos? O elemento. Então vamos lá. Átomo, combinou um conjunto de átomos de mesmo número atômico, eu formo o quê? Elemento. E as moléculas? As moléculas são formadas pela união de átomos que pertençam a algum elemento. As moléculas de água são formadas por átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. Sempre iguais? Não. Você tem água. Tá difícil me acostumar com essa luz. Você tem água, onde os hidrogênios têm massa 1 e o oxigênio 16. Essa é a água mais comum, mas você tem, por exemplo, uma água chamada de água pesada, onde os hidrogênios têm massa 2, porque existe hidrogênio 1, 2 e 3, e oxigênio com massa 16. Esta molécula, especificamente esta molécula de água, tem massa 18. Esta molécula de água, esta tem 18, esta molécula tem massa 20, chamada de água pesada. A massa da água pode chegar até 24, porque eu tenho hidrogênio de massa 3 e eu tenho oxigênio de massa 18. Então a massa da água varia de 18 até 24. A combinação dessas diferentes moléculas de água, o que muda de uma molécula para outra é a massa da molécula, forma a substância água, onde há predomínio, obviamente, das moléculas de massa 18, por isso que, na média, nós falamos que a massa da água é 18, porque ela usa a massa média do elemento. Qual que é a massa média do elemento hidrogênio? 1. Qual que é a massa média do elemento oxigênio? 16. Somos 2, a média da água é 18. A média da água é 18. Mas não é só 18 que pode ser a massa da água. Molécula uniu o átomo da molécula, uniu o átomo da molécula. Certo ou não? Professor, tem substâncias que são formadas por apenas um tipo de átomo? Tem. Nós vamos ver, substâncias simples. Tem substâncias formadas por 2 tipos de átomos? Tem. As moléculas normalmente podem ser formadas por 2 tipos de átomos. Só que ainda tem as substâncias que são iônicas. O que é um íon? Um íon é uma espécie que tem carga. A gente vai ver daqui um pouco que essa carga é resultado da desproporção entre prótons e elétrons. Porque eu ganhei ou perdi elétron, eu não gosto muito desse conceito. Você vai ver que eu não gosto desse conceito, certo? Um íon, eu prefiro dizer que é quem tem desproporção. Então, quem forma substâncias? Átomos ou íons? Combinou átomos, posso formar moléculas ou substâncias covalentes, tudo será visto. Combinou íons, eu formarei substâncias iônicas, certo? É muito importante. Átomo tem número de massa. Elemento, conjunto de átomo. Molécula, união de átomos, iguais ou diferentes. Íons são espécies carregadas, porque tem desproporção de prótons e elétrons, certo? Agora a gente vai começar a classificar as substâncias. O que é uma substância pura? É aquela que na sua constituição tem apenas um constituinte. Ou só um tipo de molécula, ou só um tipo de átomo, ou só um tipo de íon. Basicamente é impossível uma substância, só um tipo de íon. Esquece o que o tio falou. Só formadas pela associação de moléculas. Eu combino moléculas, eu vou ter uma substância molecular.
Eu combino apenas átomos sem formar moléculas, mas como isso? Gases nobres, vários átomos que formam uma substância. Grafite, vários átomos que formam uma substância. Então eu posso unir átomos sem necessariamente estar formando moléculas. Se eu tenho uma substância formada por átomos que não se agrupou em moléculas, ele é chamado de substância atômica. A gente vai ver exemplo aqui. E íons. O que são íons? Íons, quando eu agrupo íons, eu vou ter uma substância iônica. Certo ou não? Então, se eu tenho um único constituinte formado ou por átomos, que são moléculas, ou átomos isolados, ou íons, eu vou ter uma substância pura. E a substância pura se divide em simples ou composta. Se o constituinte do meu sistema tiver apenas um tipo de átomo, átomos pertencentes a um tipo de elemento, ou íons pertencentes a um tipo de elemento, isso é impossível. Substância simples iônica, impossível. Não é possível que uma substância seja formada por apenas um tipo de íon. Se eu tenho íon positivo, eu tenho que ter íon negativo. Então é impossível substâncias simples iônicas. Existem substâncias compostas iônicas. Substância simples não dá, porque a substância simples está aqui na sua apostila. Tem que ser formada por constituintes de apenas um elemento. E eu não tenho como ter íons de apenas um elemento numa substância iônica. Agora, nas substâncias atômicas e moleculares, sim. Já as substâncias compostas devem ser constituídas por dois ou mais elementos diferentes. Importante salientar que se ela é composta, ela sofre um fenômeno químico chamado decomposição. Correto? Então agora eu vou dar um zoom maior aqui para a gente fazer os nossos exemplos. Se você não sabe fórmula, tomar uma água que está secando a goela. Tudo bem? Se você não sabe fórmula, fica muito difícil classificar as substâncias, que é pela fórmula, bebê. Então, água. Ah, eu sei a fórmula da água. Joia, eu também. H2O. Deixa eu tentar mudar essa lousa aqui e a posição de escrever, porque tá difícil. Água, H2O. Então, vamos lá. H2O. H2O é uma união de átomos. Professor, como é que eu sei se é átomo ou íon? A gente vai estudar, mas tem aquelas dicas, né? Metal com a metal, ligação covalente, forma molécula. Opa, falei, o professor tá dormindo. Metal com a metal, ligação iônica, então é uma substância iônica. Ametal com a metal, ligação covalente, é uma substância molecular. Mas tudo será visto na revisão, relembrado. Mas água. Água é formado por dois elementos, nesse caso eles são átomos, porque eu tenho ametal com hidrogênio, então não são íons. Para ser substância iônica tem que ser metal com ametal, tudo será revisado. Então eu tenho aqui água, eu tenho hidrogênio com oxigênio, eu tenho uma molécula. Então eu tenho uma molécula, só para você lembrar o que é átomo, o que é molécula, uma substância molecular, e ela é formada por átomos de dois elementos, então ela é composta. Sal de cozinha, NaCl. NaCl, metal com a metal formam ligações iônicas. Então, se eles formam ligações iônicas, esse composto é um composto iônico. Isso é só para revisar o começo iônico. O que eu quero é saber se é simples ou composto. Eu tenho identidades, nesse caso íons, de dois ou mais elementos diferentes. Então, ele também é uma substância composta. Grafite. Grafite é formado por átomos de carbono, que não formam grupinhos. São vários átomos de carbono sem formar grupinhos. Então eu tenho uma substância, tecnicamente chamada de covalente, mas que ela é formada por átomos, não formando moléculas, não se agrupando, certo ou não? Só que eu tenho átomos de um mesmo elemento químico, átomos de carbono. Então ela é uma substância simples. Deixa eu ver se eu afino. Não dá, já está no mais fino. Ouro 24 quilates. É ao jeito da prova não ter que falar ouro puro. Se a prova fala ouro puro, é mole, é uma substância pura.
né? Você não vai confundir com mistura, mas ouro é uma substância metálica, também formada por átomos do elemento ouro. Átomos iguais, aí você fala assim, não necessariamente. Os átomos são todos do elemento ouro, mas o titio já te falou que átomos de um mesmo elemento pode ter massa diferente. Então não posso afirmar que todos os átomos de uma barra de ouro são iguais. O que eu posso afirmar é que todos os átomos de uma barra de ouro, se eu tenho ouro puro, pertencem ao mesmo elemento, tem o mesmo número atômico, mas a massa pode mudar. Então ele é formado por átomos de um mesmo elemento, simples. Glicose, qual é a fórmula da glicose? C6H12O6. Ametal, hidrogênio e ametal não é composto iônico. Composto iônico é metal com ametal no macete. Carbono, hidrogênio, oxigênio, ametal, hidrogênio, ametal. Eu digo que ela é formada por átomos que se agrupam formando moléculas. Então, se te perguntar, ela é uma substância molecular. Mas a nossa parte da aula agora é saber se ela é molecular simples ou molecular composta. Composta, ela é formada por átomos de 3 ou mais elementos. Então, ela é composta. Cal virgem. Eu não sei quem é cal virgem. Deveria. O Enem vai te cobrar isso. Óxido de cálcio. Óxido de cálcio é formado por 2 elementos. Eu já sei que é composta. Agora, eu não sei se é molecular ou iônica. Metal com a metal, metal com a metal, iônica. Então, eu vou dizer que tem átomos de 2 elementos? Não. Eu vou dizer que tem íons de 2 elementos. Iônica. Ou composto iônico, substância iônica, para manter o padrão, como eu escrevi iônico lá em cima. Então, diga que eu estou dizendo composto molecular, composto iônico, composto molecular, composto iônico. Agora, eu não posso falar que o grafite é um composto. O grafite não é um composto químico, porque ele é uma substância simples. Eu só posso chamar de composto químico substâncias compostas. Gás hélio, He. He é um átomo. A substância hélio, ela é formada por apenas um tipo de átomo. Átomos que átomos que pertençam a apenas um tipo de elemento. Então ela é simples. Eu quero saber, esses átomos se agruparam formando moléculas, formando grupinhos? Não. Então ela é uma substância atômica. Assim como o carbono grafite, que é formado por átomos, o ouro, que é formado por átomos, o hélio é formado por átomos que não se agruparam em moléculas. Sim? Então, o que é uma substância pura? Apenas um componente, tem fórmula. Se nesse componente eu tiver 2 ou mais elementos, ela é composta, ela pode ser dita um composto químico. Se nesse componente tiver átomos de apenas um elemento, ela é uma substância pura simples. Certo, crianças? Dando continuidade. Misturas. O que é uma mistura? União de 2 ou mais componentes, 2 ou mais substâncias. Não tem uma fórmula que represente a mistura, porque ela é uma união de substâncias. Então, vamos lá. Misturas, 2 ou mais substâncias. Exemplo de mistura, salmoura. O que é salmoura? Eu não sei. Água mais sal. Toda vez que você tiver que me dizer que naquele sistema tem fulano mais beltrano, é porque é uma mistura. Então, água... professor, troca a caneta. Água mais sal. Gasolina. Gasolina, professor. Gasolina é uma mistura? Sim. De quantos componentes? Muitos. Mas o aluno tem que saber que a gasolina, tem álcool. Não, esquece o álcool que eu pus na gasolina, que também tem. Mas a própria gasolina em si é uma mistura de hidrocarbonetos. Certo, amores? Ar. Ar é uma mistura? Não existe ar puro. Mas o que eu respiro é puro, eu moro no campo. Todo ar é uma mistura. Mistura de gases. Lembrando,
Não pode esquecer, né? Gases, professor, gases. Não pode esquecer que os principais componentes do ar são... dificuldade. Os principais componentes do ar são nitrogênio, oxigênio e argônio. Não vai falar que é ar, hein? Ar. Argônio. Se eu estivesse falando ar, mistura, numa frase ele está com letra minúscula. Ah, mas aqui está com maiúscula. Todas estão. Só que isso aqui não é um elemento químico. É uma mistura de compostos. Uma mistura de substâncias, melhor dizendo. Porque nem todas são compostas. Água potável é a água que você bebe. Ah, é pura. Não. Para o vestibular, falou água, é pura. Água e sal, 2 componentes, H2O. Só que na prática, água pura não existe. Só se, é a destilada. Destilada, deionizada, degasada é pura. Só que você não tem isso no seu dia a dia. Na prática, a água que você bebe, por mais pura que ela tenha, então tem aquela água mineral puríssima. Puríssimo caramba. Tá cheio de sais minerais. Água potável tem, entre outras coisas, água mais sais minerais. Entre outras coisas. Ah, tem cloro? Não, tem hipoclorito. Cloro é um gás. Não tem gás na cloro na água. Não tem. Igual flúor. Flúor é um gás. Você nunca tem flúor na pasta de dente, tem fluoreto. Tranquilo? Agora, eu preciso classificar os meus sistemas em homogêneo e heterogêneo. Isso aqui é uma covardia. Covardia que o vestibular faz com vocês. Por quê? Qual a definição de sistema homogêneo? Tem uma fase. Tá. E heterogêneo? 2 ou mais. Só que o que é a definição de fase? Porção distinguível por um microscópio de tunelamento eletrônico. Ah, você tem um em casa? Então, para ser sincero, fase a gente decora se é homo ou hétero. Aqueles caras que parecem homo e é hétero, que te faz te errar na prova, é decorado. Sacanagem das grandes. Safadeza do vestibular. Isso aqui não era para ser cobrado. Ou cobrar coisas que são sabidamente heterogêneas. Ou sabidamente homogêneas. Ficar cobrando maionese, sangue, creme dental, gelatina, gel... É hétero, mas pra quê? Que frescura. Covardia de vestibular. Sistema homogêneo. Apresenta uma fase só. Deixa eu melhorar isso aqui. Dá o zoom aqui. O professor tá perdido. Aí. Sistema homogêneo. Uma fase. Uma porção distinguível por microscópio eletrônico. Então, não adianta. Eu vou te dar dicas do que é homogêneo. Se for... solução, se na prova tiver escrito solução disso, é homo. Toda mistura de gases que envolva apenas gás, então o ar sem poeira é homo, mistura de gases. Certo? E ligas metálicas são sempre misturas homogêneas. Ouro 18 é uma mistura de ouro e cobre, é uma liga homo. Certo ou não? Solda, chumbo estanho, liga metálica, homo. Mistura de gases, homo. Solução disso, solução daquilo, homo. Daquilo não, daquilo. Só lembrando que se eu conseguir filtrar, se eu conseguir decantar ou se eu conseguir centrifugar, é hétero. Mistura homogênea não filtra, não decanta, não centrifuga. Filtrou, decantou, centrifugou, é hétero. Água do rio, dá para filtrar, é hétero. O pelo do nariz, filtra o ar que eu respiro. O ar que eu respiro é hétero. Coronavírus no ar. A máscara filtra. Coronavírus no ar, hétero. Tranquilo, crianças? Topíssimo. Topíssimo. Filtrou, decantou, centrifugou, hétero. Ligas metálicas, homo. Mistura de gases, homo. Muito bem. Continuando. Sistema heterogêneo. Apresenta 2 ou mais fases. Ele é polifásico, bifásico, trifásico. Não é energia elétrica, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né? Tem o mesmo termo. Dá para filtrar, dá para decantar, dá para centrifugar. Lá na frente nós vamos aprender coloide. O que são coloides? São sistemas heterogêneos. Nós vamos aprender uma tonelada de exemplos de coloide. Gelatina, gel de cabelo, sangue, queijo, sorvete, chocolate, maionese, já falei, não falei, falo de novo. Espumas, pedras preciosas com exceção do diamante. Tudo isso é coloide. Você vai ter na revisão, bebê, calma. Se é coloide, é hétero.
você vai aprender que coloide é hétero. Certo, crianças? Importante. Filtrou, decantou, centrifugou, hétero. Não deu para filtrar, não deu para decantar, não deu para centrifugar, homo. Enem ama e os vestibulares também. Minhas costas doendo. Levanta. Muito bem. Agora nós vamos passar para a parte de propriedades da matéria. Por incrível que pareça, tem caído no Enem. Certo? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Que maravilha, a gente sabe disso. Eu tenho que parar de olhar para o lado e olhar para o buraquinho da câmera. Propriedades, tem as específicas e tem as gerais. Propriedades específicas me auxiliam na identificação da matéria. Com estas propriedades, eu vou conseguir identificar determinado tipo de material desconhecido. Então, são divididas em físicas, organolépticas e químicas. Físicas, organolépticas e químicas. Propriedade física me ajuda na identificação e tem valor mensurável, tabelável, quantificável. Quais são os principais exemplos? Temperatura de fusão e ebulição. Eu tenho um líquido incolor que eu desconfio que é água e está no nível do mar. Eu vou lá e meço a temperatura de ebulição. Se for água pura, tem que ebulir a 100 graus Celsius. Sim? Densidade, calor específico, algo quantificável que cada substância tem o seu valor. Tem que ter número, mas tem que ser o número específico daquela substância. Tem que ser específico, certo? Propriedade organoléptica. Vai me auxiliar na identificação pela impressionando algum sentido meu. Aquele líquido era incolor. Eu desconfiei que era água porque era incolor, não era gasolina. Impressiona o sentido. Isso você usa quase todo dia na sua casa. Você come uma banana, você sabe que está verde. Você caracterizou banana verde pelo sabor. Tranquilo? Então, cor, odor, sabor, brilho impressionam sentidos organolépticas, me ajudam na identificação. Tem valores quantificáveis, físicas, me ajudam na identificação. E as propriedades químicas são aquelas que você estuda durante todo o curso. É o famoso reage e não reage, reage e não reage. Não é para sair dessa revisão sabendo quais são as propriedades químicas. Eu não quero saber quais são. Eu quero saber o que são propriedades químicas. É a capacidade da matéria em reagir ou não com alguém. Eu sei, por exemplo, que o ouro não oxida. Não reagir com ar ou com algum oxidante, no caso do ouro, ou ser de difícil oxidação, é uma propriedade química, porque oxidar é uma reação química. Já a palha de aço, na presença do ar e umidade, o bombril, oxida com facilidade. Propriedade química. Se eu comprei uma aliança que eu jurava ser de ouro e ela começar a ficar verde, eu tomei o golpe. Ela é de cobre, porque o ouro, além de não ter facilidade em oxidação, caso ele venha oxidar, não fica verde. Então eu consegui identificar que não era ouro pelas suas propriedades específicas. Nesse caso, uma propriedade química que não era para ter oxidado e uma organoléptica que ficou verde e não era para ficar verde, certo? Já as propriedades gerais não me auxiliarão na identificação, porque são comuns a qualquer tipo de material. Massa. Ah, eu tenho 200 gramas, 200 ml de um líquido incolor. É água. Ai, vodka, você toma 200 ml na balada e é incolor também. Ah, mas tem cheiro, viu? Cheiro é organoléptica. Cheiro já está auxiliando na identificação. Fala mais devagar, professor. Mais devagar. É revisão, você não precisa correr. Respira. Vai. Propriedades gerais. Não auxiliam na identificação da matéria. São comuns aos materiais. Massa, volume, o nome bonito para volume é extensão. Então fala, um corpo tem massa e extensão. Você fala, não sei o que é extensão. Volume, certo? Inércia, impenetrabilidade, dois corpos não ocupam ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Cara, é duro ficar olhando para o buraquinho, mas tudo bem. Não confunda cu com bunda. Propriedade é uma característica minha. Fenômeno é algo que eu posso sofrer. Você adora fazer essa confusão. Propriedade, característica. Eu tenho uma densidade. Ah, mas e a propriedade química? Eu reajo. Se eu reagir, eu sofri um fenômeno. Mas não é porque eu posso reagir que eu irei. Não confunda a ação fenômeno com a possibilidade de sofrê-lo. Você adora fazer confusão. Água, eu preciso de água. Daqui a pouco eu babo em vocês aí na casa de vocês. Então, tem os famosos fenômenos químicos, fenômenos físicos.
fenômeno químico, fenômeno físico. E esquecemos do nuclear. Não podemos nos esquecer de fenômeno nuclear. São 3 os fenômenos: fenômeno físico, fenômeno químico, fenômeno nuclear. Fenômeno físico, a matéria não muda. Fenômeno químico, a matéria muda. Fenômeno nuclear, os átomos mudam. É muito fácil. Se você equaciona, é mole, bebê. Se você sabe equacionar, fica muito fácil. Olha lá, água continuou sendo água. O que mudou? O estado físico. Só mudou o estado, a substância é a mesma, fenômeno físico. Calma que eu sei que você assustou ali embaixo. Bicarbonato, NaHCO3, virou carbonato HCO2. Eu tinha uma substância que se transformou em outras. A substância mudou. Se a substância mudou, é químico. Água continua água, físico. Carbono virou nitrogênio. Carbono virou nitrogênio. Um átomo se transformou em outro. Um átomo se transformou em outro. Fenômeno nuclear, só estudado em radioatividade. Não é comum no nosso dia a dia. Você não executa fenômenos nucleares na sua casa. Você pode executar fenômenos físicos e químicos. Muito bem. Qual é a maior sacanagem do fenômeno físico e químico? A dissociação e a ionização. Dissociar, aqui ó, é separar. Ionizar é criar íons. O problema é que na equação elas se parecem muito. Dá uma olhada aqui. A dissociação, quem sofre? Composto iônico. Está escrito já na apostila. Professor, como é que eu sei se é uma dissociação ou uma ionização? Sabendo se é iônico ou molecular. Professor, como é que eu sei se é iônico ou molecular? Tendo estudado ligações químicas. Ah, eu não lembro, por isso que nós vamos fazer a revisão. Hoje eu não vou revisar, mas eu estou te contando. Só entendo o conceito. Lá a gente vai rever, obviamente. Sal de cozinha é um iônico. Então, os íons já existiam. Eles se separam. Eu falo isso pro meu aluno, cara, eu não aguento mais falar. Só gravar a frase iônico dissocia. O iônico já tem o íon, então eu só vou separar. Dissociar é separar. A molécula não é formada por íons, então eu vou criar íons. Criar íons é ionizar. Não é possível que você confunda isso. Se você me disser que não sabe se o HCl é iônico ou molecular, eu te perdoo. Mas a partir do momento que eu te falei que uma molécula se tornou íons, criou íons, é ionização, é químico. O composto iônico já é formado por íons, ele só vai se separar em íons, é dissociação. Então veja bem, aqui é iônico, então esses íons vieram apenas por uma separação. Ele era sólido, eu aqueci, eles passaram para o estado líquido e se separaram. Dissociaram, separação. Então, mudança de estado físico, fusão, ebulição, solidificação, mudança de estado físico, fenômeno físico. Dissociação, fenômeno físico. Separar, destilar é separar a água do sal, por exemplo, é físico. Filtrar é físico, você está separando. Lembrando que só mistura hétero filtra. HCl é uma molécula. Por que eu sei que é uma molécula? Para quem domina a matéria, eu posso revisar. Hidrogênio ligado com a metal. Ácidos são todos moleculares. Ah, então posso falar que todo ácido ioniza? Pode. O vestibular erra, você não. Tem vários vestibulares que pedem. Escreva a dissociação do ácido. Burro. Ácido não dissocia. Ácido ioniza. Ele é uma molécula. Ele não está separando íons, eu estou criando. Perdoe o vestibular incompetente. O autor do vestibular. Você não pode errar. Ácidos ionizam. Compostos iônicos dissociam. 100% dos ácidos irão sofrer ionização. E é o caso mais comum de ionizar. Então não dá para errar. Se é um ácido, virou íon, virou íon, criou íons, ionizou. Show, bebê! Então, e o fenômeno nuclear, você estuda em radioatividade. São os 3 tipos mais comuns: fissão, fusão e transmutação. São só nomes. Fissurou alguém, quebrou. Átomo formou 2. Então não tem exemplo aqui na apostila. Fusão, de fusão tem. 2 átomos se uniram para formar um novo átomo. Transmutação, um átomo se transformou em outro. Era carbono, virou nitrogênio. Note que são átomos, não são elementos, eu estou representando o número de massa. Quando eu trabalho com substâncias, eu não represento a massa. Certo? Tranquilo? Então, número de massa eu represento para átomo. E onde que a gente usa o número de massa? Justamente no fenômeno radioatividade, que ela é específica de alguns átomos e não do conjunto chamado elemento que eu fiz revisão no começo da aula. Beleza, Creuza? Tranquilo? Fenômeno nuclear, mudança de átomos.
Fenômeno químico, mudança de substâncias. Ionizar é químico. Fenômeno físico, a substância continua a mesma. Separar, mudar de estado e dissociar. Tranquilo? Mudanças de estados físicos. Não é possível que um bebezinho meu não saiba mudança de estado físico. Vamos lá. Mudança de estado porque muda a interação entre as moléculas, entre os átomos, entre os íons. Por que eu tenho diferentes estados físicos? Porque eu tenho diferentes níveis de interação. Por que a água é líquida e o sal de cozinha é sólido? Porque os íons do sal de cozinha interagem melhor entre si do que as moléculas de água. Não fala que é por culpa da temperatura. Se fosse culpa da temperatura, todo mundo a uma mesma temperatura teria que ter o mesmo estado. Muito bem. Sólido para o líquido, fusão. É a mesma coisa que derreter. É líquido para o sólido, solidificação. Ah, é a mesma coisa que congelar, né, professor? Não gosto. Solidificação. Por que eu não gosto, professor? Porque congelar é se envolver água. A água congela. O ouro, quando está líquido e vai para o estado sólido, você não vai falar que congelou ouro, né, criança? O ouro solidificou. Muito bom. Vou mudar a cor só para não misturar. Líquido para o gasoso, de modo genérico, vaporização. Porque do líquido, primeiro eu viro um vapor, já vou te explicar a diferença. Depois eu posso me transformar num gás. Vapores e gás compõem o estado gasoso. A diferença entre vapor e gás vou explicar em minutos. Então o líquido vira um vapor, ele vaporiza. De acordo com como ocorreu esse fenômeno, velocidade e condição, eu tenho 3 níveis de vaporização. 3 níveis. Eu tenho aquela que é lenta, onde as moléculas irão escapar, não atinge a temperatura de ebulição, é lenta, é abaixo da temperatura de ebulição, se dá pelo escapamento de moléculas, que é a evaporação. Aí eu tenho aquela em que vão formar bolhas, serão formadas. Eu nunca sei se essa concordância vão formar bolhas, né? Acho que é. Vão formar bolhas. A minha pressão, chamada pressão de vapor, igual à pressão ambiente. Isso a gente vai estudar em efeitos ebulioscópicos, certo ou não? Mas a característica é pela formação de bolhas. Forma bolhas. Ocorre num objeto chamado bule. Por que ocorre num bule? Porque no bule tem ebulição, que é a formação de bolhas. Letra. Ebulição. Tá. Essa caneta maldita, dessa lousa maldita. Eu ponho para frente, eu não consigo escrever. Eu ponho para trás, eu não consigo escrever. Eu mudo a tela. Que capacidade. E vaporização muito rápida, muito calor para um pequeno volume de líquido. Calefação. Muito bem. Vaporização se divide em 3 níveis. Lenta, abaixo da temperatura de ebulição, moléculas escapando, evaporou, formou bolhas, ebuliu, pressão do líquido igual à pressão ambiente, e calefação é muito rápido. Do gasoso para o líquido, eu tenho 2 métodos de fazer este fenômeno. Eu tenho do gasoso para o líquido, aí não são sinônimos, hein? São sistemas diferentes. Eu tenho a condensação, vou puxar uma setinha para cá, fica melhor. Condensação e a liquefação. Qual a diferença? Condensação, eu apenas reúno as moléculas pela redução da temperatura. É o seu óculos embaçando quando o vapor da sua boca passa pela sua máscara, vai direto na lente do óculos. A lente do óculos reagrupa as moléculas que escaparam, elas se reorganizam, formam novas, no caso de água, formam novas ligações de hidrogênio e voltam para o estado líquido. Lembrando que se elas evaporaram,
Elas são rebeldes, elas deveriam estar no estado líquido e resolver passar para o estado de vapor, teimosas. Escaparam da superfície do líquido. Já a liquefação normalmente é feito com gases. Eu tenho que pegar um gás, eu já vou explicar o que é um gás, aumentar a pressão sobre o gás, mas antes disso eu baixo a temperatura, transformo num vapor e aumento a pressão, transformo num gás. Professor, mas como assim gás e vapor? Existe uma temperatura chamada temperatura crítica. Acima dela, eu sou um gás. Abaixo dela, eu sou um vapor. Então vamos primeiro anotar isso. Estado gasoso acima da crítica é gás. Abaixo da crítica é vapor. Qual é a crítica? Cada substância tem a sua. A da água são 374 graus Celsius. Água gasosa acima de 374, gás água. Por isso que você não tem gás água ao seu redor. Porque a água que te cerca não está nem acima de 100. Por isso que ela evaporou, ela não ebuliu. Ela escapou e são poucas as moléculas que estão nos cercando. Elas estão na fase de vapor d'água. Já o oxigênio que te cerca está acima da crítica dele. Eu não sei qual é a crítica do oxigênio, mas eu sei que a temperatura que nós estamos a 30 graus em Campo Grande está muito acima da crítica do oxigênio. Se eu estou acima da minha crítica, eu sou um gás, por isso que o oxigênio. A crítica dele é negativa. 30 graus está acima da crítica, gás e oxigênio. Água. A crítica da água são 374 graus. A água está abaixo disso, por isso que é vapor d'água. Essa é a definição. Qual é a consequência? Quando eu pego um gás, eu posso aumentar a pressão o tanto que eu quiser, que ele vai continuar gás. Então eu não consigo trazê-lo para o estado líquido. Por isso que a liquefação, eu preciso baixar primeiro a temperatura para transformar o gás em vapor, trazê-lo abaixo da crítica e depois disso aumentar a pressão para que as moléculas se reaproximem e passem para o estado líquido. Então, apenas vapores, quando comprimidos, podem ser transformados em líquidos. Por isso que quando eu quero pegar os gases do ar, que são gases, estão acima da crítica, e transformá-lo em líquidos, que é o ar liquefeito, eu tenho que pegar os gases, resfriá-los, até que eles se transformem em vapores, aumenta a pressão, eles passam para o estado líquido. Correto? Importantíssimo. Tem que dominar todos esses nomes. Você passa vergonha lá na frente, hein? E eu pego no pé, hein? Pego no pé. Você vai estudar termoquímica, aí ela fala calor de vaporização da água. Você não sabe falar que é a água passando do líquido para o vapor. Quer te bater. Faltou uma, né, professor? Faltou a mudança do sólido para o gasoso e vice-versa, não invente. Tanto faz o sentido sem passar pelo líquido, chamada sublimação. Sublimação é do gasoso para o sólido ou do sólido para o gasoso, sem para isso passar pelo estado líquido. Tranquilo, amores de titio? Muito bem. Agora nós vamos ver os gráficos de mudanças de estados físicos. Reconhecer se é uma substância pura ou mistura apenas por um gráfico. Moleza, acho que todos dominam isso, mas estou aqui para revisar. Toda vez, isso aqui é o tempo, isso aqui é a temperatura. O tempo está passando, a temperatura está variando, certo? Nem sempre. Aqui a temperatura está crescendo. Chegou nesse momento, durante esse intervalo de tempo aqui, ó, a temperatura continua a mesma. Então, eu digo que isso aqui é um patamar. É uma retinha paralela ao eixo do tempo. Patamar. Esse gráfico apresenta dois. Lembrando que começa no estado... Ele vai, se ele não disser nada e tiver assim, é sólido, líquido, gasoso. Alguns vestibulares falam aquecer um líquido. Então, quer dizer que ele começou no líquido, patamar sólido. Ou gasoso, desculpa. Tem que tomar cuidado com o enunciado. Tá, mas nesse gráfico, sólido, líquido, gasoso. Então, durante a mudança de estado, eu comecei a mudar de estado aqui e terminei aqui, a temperatura não mudou. Então, os patamares indicam temperatura constante. Patamar indica que a temperatura ficou constante, CTE constante. Se o sistema tem temperatura de ebulição e fusão e ebulição constante,
Então, ela ela fundiu num mesmo ponto e ebuliu num ponto específico, ó, gerou pontos no gráfico da temperatura. Ela é uma substância pura. Então, lembrem-se que toda substância pura tem temperatura de fusão e ebulição constante. Substância pura, fusão e ebulição constante. Agora, quando você pega este gráfico, você nota que aqui estava sólido, aqui é líquido e aqui é gasoso. Só que a mudança de estado começou aqui, ele começou a deixar de ser sólido e passou e terminou de mudar de estado aqui. Então, o fenômeno não aconteceu num ponto. Por isso que quando eu sou uma mistura, isso aqui é uma mistura, né? Já entreguei. Se eu não tenho patamares, e eu não tenho patamar nenhum, quando há ausência de patamares, eu sou uma mistura comum, mistura. E se eu sou uma mistura, eu não gosto de dizer que água e sal tem ponto de ebulição variável. Tem temperatura de ebulição variável, porque não começa num ponto, ela começa num ponto e termina no outro. Só ressaltando que durante água e sal é homogêneo, certo ou não? Só que durante a mudança de estado, qualquer sistema se torna hétero, qualquer sistema. Água pura se torna hétero durante a mudança de estado. Não pode, vou até voltar no gráfico, Esse gráfico pode ser da água pura? Pode ser da água pura. Só que durante a mudança de estado, aqui eu tenho líquido mais gasoso, duas fases, hétero. Aqui eu tenho sólido mais líquido, duas fases, hétero. Então, qualquer sistema que seja puro ou mistura durante a mudança de fases, forma um sistema heterogêneo. Porque coexistirão. O que é coexistir? Existir ao mesmo tempo duas fases, ou sólido líquido, ou líquido ou gasoso, ou se for uma sublimação, sólido mais gasoso, né? Então aqui eu tenho sólido mais líquido, aqui eu tenho líquido mais gasoso, nessa setinha azul, nesse traço azul, é onde estava mudando de fase, nem eu entendi o que eu escrevi, vou escrever L mais G de novo, S mais L de novo, ficou muito feio, sólido mais líquido, líquido mais gasoso, esse G ficou horrível. Pronto. Mudou de estado, não tem patamar, mistura. Só que aí você pega o gráfico aqui de baixo, você tem um patamar, mas você tem uma variação. Você vê que eu escrevi que tem ponto de fusão, só que eu não escrevi que tem ponto de ebulição, porque aqui variou. É uma mistura. Toda substância pura tem fusão e ebulição constante. É uma mistura. Só que é uma mistura especial, que tem o quê? Fusão constante e ebulição variável. Derrete a uma temperatura constante ou congela, solidifica, né? Porque derreter é da esquerda para a direita. Da direita para a esquerda vai vir do líquido para o sólido, solidifica. A uma temperatura constante. Isso é chamado de mistura eutética. O que é mistura eutética? Mistura que tem fusão constante. Agora eu também tenho a mistura de ebulição constante. Nesse caso, a fusão está aqui variando a temperatura e a ebulição gerou um patamar. Se a ebulição gera um patamar, ela ocorre a uma temperatura constante. Mas como já variou na fusão, eu já sei que é uma mistura. Só que não é uma mistura comum, é uma mistura especial. É uma mistura que tem o quê? Ebulição constante, ebulição está aqui em cima, e fusão variável. Isso é chamado de mistura azeotrópica. Caiu no Enem. Não a mistura azeotrópica, mas caiu esse tipo de gráfico. No Enem digital. Azeotrópica. Lembrando que o principal exemplo de mistura azeotrópica que cai em provas, que algumas provas acham que o aluno tem que saber de cor, é água e álcool. Principal exemplo de mistura azeotrópica, água e álcool. Água e álcool, principalmente a 96%. Agora, um dos conteúdos que o Enem não gosta, o Enem ama, o Enem é apaixonado, o Enem surta de emoção com esse conteúdo, que é separação de misturas. O Enem ama isso aqui. O problema é que eu não sei se eu vou conseguir escrever
nesses pedacinhos aqui. Então, vou ampliar mais o gráfico, a gente anda com ele. A hora que for para escrever o método, eu rolo. Primeira coisa, amor, chega na prova e tente identificar o seu sistema. Isso aqui é quase um mapa conceitual. É um mapa conceitual disfarçado de tabela. Eu falo para o aluno, questões de separação de misturas são muito chatas. Às vezes a gente faz olhando nas alternativas, vendo o que é menos pior. O Enem adora inventar em separação de misturas. Adora, adora, adora. E os outros vestibulares também. Eu não faço questão, olhando o texto e tendo certeza do que eu vou marcar. Pode, se for uma separação muito clara. Mas por quê? Eu posso ter mais de um método de separação para um tipo de mistura. E eu posso estar pensando em eficiência. Então, o que eu faço? Eu tento excluir as possibilidades ou ir pelas alternativas vendo a melhor possível. Mistura homogênea, a resposta é destilação. Ah, não tem outro jeito? Existe. A resposta é destilação. Se a mistura é homogênea, você vai destilar na prova. Certo ou não? Agora, qual destilação? Existe a simples e a fracionada. Se os meus componentes, se a mistura é formada por sólido e líquido, o Enem adora saber, ama. Por que deu para separar? Não como separar. Qual foi a condição que permitiu a separação? Por isso que a minha tabela é os meus componentes, as fases que eles estão. Lembrando que aqui são misturas homogêneas. Qual é a condição desses componentes? A eficiência no caso da destilação, que é isso que vai falar, e o método. Sólido, líquido, eu já disse que a resposta aqui vai ser destilação. Falta saber se é simples ou fracionada. Né? Sólido mais líquido. O que acontece com sólido e um líquido homogêneo? Eles têm diferentes volatilidades muito grandes. Água e sal, a água evapora, o sal não. Água e açúcar, a água evapora, o açúcar não. Então, quando eu tenho uma mistura sólido e líquido homogênea, a destilação é muito eficiente, e o método é a destilação simples. Eu só vou escrever grande, deixar grande para escrever, já volto. Destilação simples. Agora, quando eu tenho líquido mais líquido, dois líquidos homogêneos, água e álcool. Água é os componentes da gasolina, gasolina e óleo diesel, os componentes do petróleo, certo ou não? Eu tenho, para destilar, eu tenho que ter diferente temperatura de ebulição. Acabamos de ver mistura azeotrópica. Mistura azeotrópica não destila. Aí o aluno fala, não destila porque é constante. Não destila porque a destilação requer temperaturas de ebulições diferentes. Para uma ebulir e ir para o balão e a outra ficar. Certo ou não? Então, se elas ebulem ao mesmo tempo, não tem coluna de fracionamento que dê jeito. Então, qual é o requisito para que haja destilação? Diferentes temperaturas de ebulição. Certo? Diferentes temperaturas de ebulição. Aí a gente aprende, na minha opinião erradamente, que só vai dar para fazer destilação simples se os líquidos tiverem diferentes temperaturas de ebulição e a diferença for muito grande. Não. Você faz pinga por destilação simples e água e álcool que tem ponto de ebulição próximo. Você faz pinga, a pinga é destilada por destilação simples. E o intuito lá não é separar a água do álcool, é separar a água e o álcool, que é a pinga, dos componentes dos componentes da... Oh meu Deus, sumiu o termo. Da garapa que sofreu fermentação, que vai se tornar a vinhaça, que é o resíduo da destilação. Eu não estava com interesse em separar a água do álcool. E eu fiz por destilação simples, e a mistura de líquidos de pontos de ebulições próximos. E o aluno vai ficar com medo de marcar destilação simples na cachaça. Pode marcar. Tudo depende da eficiência que eu quero. Se eu não preciso separar com grande eficiência, mesmo que as temperaturas de ebulição sejam próximas, eu posso fazer destilação simples. Agora, se eu quero separar líquidos, e normalmente o vestibular quer separar líquidos com alta eficiência, aí não tem jeito. Tem que ser destilação
fracionada. Só a fracionada, que tem uma coluna de fracionamento que separa os vapores, conforme eles vão saindo, que eu consigo separar por líquidos de pontos de ebulições próximos. Cara, isso aqui está tudo escrito menos fracionado. Vou escrever de novo. Ficou escrito fracionar, pá. Deixa eu fazer um teste aqui para ver um negócio. Olha que lindo, para melhorar para vocês. Destilação fracionada. Vamos ver se demora muito, se perde muito tempo. Porque agora eu vou ter que diminuir, né? Olha que lindo, vai ser assim. Vamos tentando assim. Se eu conseguir, ótimo. Se não, destilação fracionada. Muito bem. Olha lá. O que acontece? Destilação fracionada, quando eu quero eficiência para separar líquidos. Precisa ter diferentes temperaturas de ebulição. Lembra que aquele que ebule primeiro, o mais volátil, é o que primeiro sai da coluna de fracionamento. Muito bem. Misturas heterogêneas. Tem muitos métodos. Aqui, olha só, muitos métodos, muitos métodos. O que nós temos que fazer? Nós temos que verificar quais são os componentes da minha mistura, a velocidade que eu quero fazer a separação. Na verdade, nesse caso, a gente vai pelas alternativas normalmente. Mistura de sólidos. Aí eu tenho que ver que condição ele tem. Se eles tiverem tamanhos diferentes, cor diferentes, texturas diferentes, eu posso usar a minha mão para fazer uma catação. Catação. Certo? Perde muito tempo. Não vai dar, gente, senão a gente não acaba essa aula. Vamos escrever aqui, depois eu posso mandar completo para vocês. Catação. O que é a catação? É onde eu uso o quê? A mão. Para eu usar a mão, eles têm que ter características. Os caras falam tamanho. O feijão bom e o feijão ruim é uma característica visual, tem o tamanho igual. Se eles tiverem tamanhos diferentes, eu tiver com pressa, os tamanhos forem bem diferentes, e eu usar uma peneira, peneiração. Peneiração. Muito bem. Se eles tiverem propriedades magnéticas, eu puder atrair um por um ímã e o outro não, eu vou usar um ímã e vai chamar separação magnética. Eu prefiro chamar separação magnética, só que eles chamam de magnetização. Isso quando eles não chamam de imantação. Aí judia de mim. Agora, o que mais cai, na verdade, se bem que o Enem tem caído magnetização, por incrível que pareça, são densidades diferentes. Quando eu tenho densidade diferente, eu tenho que usar um meio para poder separar as fases. Esse meio pode ser o vento, pode ser um líquido parado, aí uma fase boia e a outra decanta, ou pode ser um líquido em movimento para arrastar um sólido e largar o outro. Lembrando que eu estou separando sólidos, certo? 2 ou mais sólidos. Quando eu pego 2 sólidos, eu deixo o vento levar um e o outro fica, tipo soprar a casca do amendoim, a gente chama de ventilação. Quando eu pego uma mistura, por exemplo, de pedra e serragem, pó de serra, e jogo água, a serragem boia e a pedra fica. Então, a separação se deu porque um boiou. Eu queria falar que o nome dessa separação é boiação, mas o nome chique é flotação. Quando eu uso um líquido em movimento, quem assiste a Febre do Ouro no Discovery, vê que o ouro vem uma enxurrada, entre aspas, uma queda d'água numa cascata, trazendo o cascalho, deixando o ouro. Então eu estou usando um líquido em movimento para arrastar um sólido e deixar o outro.
Se eu deixar ouro e cascalho e jogar uma água e deixar o líquido em repouso, os dois decantam. Eu precisaria que um conseguisse flotar, boiar. Não vou conseguir. Então eu passo um líquido em movimento devido à diferença de densidade. Um vai ser arrastado e o outro vai ficar. Não vai falar que o mais leve é arrastado, é o menos denso que é arrastado. Isso é chamado de levigação. E levigação é basicamente um método de separação que quando cai para separar ouro do cascalho. Tranquilo? Agora, dois líquidos. Lembrando que eu estou separando misturas heterogêneas. Se fosse homogênea, é destilação. Dois líquidos hétero. Dois líquidos immiscíveis, que não se misturem. Água e óleo, por exemplo. Água e tetracloreto de carbono, por exemplo. Água e petróleo, por exemplo. Água e gasolina. Cansei. Se eles têm densidades diferentes e eu deixar parado, eles podem se separar onde a fase mais densa desce. A força gravitacional separou pela diferença de densidade. Isso é a famosa decantação. Sim? Quando eu tenho densidades diferentes, dois líquidos, e quero a máxima eficiência, então vou até pintar. Esse aqui é a máxima eficiência para dois líquidos que não se misturam, líquidos immiscíveis. Quando eu tenho isso, o que eu vou usar? Funil de bromo, chamado funil de decantação. E o método é separação em funil de bromo. Não coube. Não cabeu. Separação em funil de bromo, que é o nome para o funil de decantação, que é de vidro. Tem nada a ver, não é de bromo. Eu ponho os líquidos, espero que eles se separem, tem uma torneirinha, eu abro, coleto uma fase, fica a fase mais densa, menos densa dentro do funil, e eu separo a mais densa, coleto primeiro. É o método mais eficiente para separar dois líquidos, certo? Agora, a centrífuga pode acelerar a separação. Caso a ação da gravidade não consiga separar rapidamente, eu ponho numa centrífuga, tipo separar os componentes, só que aí é sólido líquido. Líquido, putz, é difícil achar um líquido que é comum de ser centrifugado. As duas misturas mais comuns de serem centrifugadas é o sangue, que eu separo elementos figurados, que são sólidos de líquido, e o leite, que eu vou separar a gordura, que é sólida, do líquido, que é o soro, certo ou não? Então, difícil, ou a gordura do próprio leite, mas separação por centrífuga, centrifugação. Tranquilo? Agora, eu posso, depois de separar as fases, eu deixo água e óleo, decanta. Como é que eu separo tecnicamente as fases? Como é que eu tiro uma de cada lado? Eu vou virar devagar, pode misturar de novo. Eu não tenho um funil de bromo para abrir a torneirinha, eu posso pegar uma mangueira para coletar a fase. Só que o vestibular está cagando que é para coleta de fase. Ele fala que sifonar separa. Não é a mangueira quem separou. Quem separou as fases foi a decantação. A mangueira está sendo usada para coletar. Do mesmo jeito, não é o funil de bromo que separa os dois líquidos, é a decantação. Não é a centrífuga que separa os líquidos, é a decantação. Então, em todos esses processos, o que está havendo uma decantação. O que eu faço são técnicas para melhorá-la, mas todos são métodos que podem ser marcados para separar líquidos de densidades diferentes, certo? Não vão ter os 4 métodos na mesma questão. Sifonar é quando eu uso sifonação, é quando eu uso uma mangueira para coletar as fases. Agora, se eu tenho sólido e líquido, água, eu preciso de água. Se eu tenho sólido e líquido, hétero, areia e água, pedra e água, dois líquidos, sólido e líquido, e tenho densidades diferentes, é óbvio que eles também podem decantar. Água e areia decanta. Então, mesma coisa dos dois líquidos,
só que agora é um sólido e um líquido. Eu esqueci, mas é óbvio que eu posso usar uma centrífuga. Teria que estar escrito centrifugação aqui também. Densidade diferente, independente de ser dois líquidos ou um sólido e um líquido, a centrífuga acelera. A mangueira pode transferir sifonação. Então você pode ver que a sifonação, a decantação e a centrifugação podem ser usadas para sólido e líquido ou líquido e líquido que não se misturem, de densidades diferentes. A única técnica das estudadas para os líquidos que não serve para sólido e líquido é o funil de Bromo. Porque se o meu sólido for mais denso, ele vai entupir o funil, o buraquinho por onde escorreria o líquido, certo? Agora, o método mais eficiente, vou pintar, o mais eficiente para separar sólido de líquido. Mas por que você pintou os dois? Porque os dois só mudam na velocidade. É a filtração. Pode ver que o que eu preciso para filtrar? Só que eles sejam immiscíveis. Lembrando que também serve para sólido e gás. Eu não filtro mistura homogênea, mas se é hétero dá para filtrar. Tudo vai depender da qualidade do meu filtro. Mas dá para filtrar. Se é hétero, dá para filtrar, porque a condição de ser filtrável é hétero. Então não tem uma condição absurda, basta que seja heterogênea, mas a gente está estudando sistemas heterogêneos. Então quando eu uso um filtro, eu faço uma filtração simples ou apenas filtração. Agora, se eu quero acelerar o processo, eu faço um sistema de vácuo, que é um funil, que eu vou engatar num frasco chamado Kitasato, e nesse Kitasato eu vou engatar uma mangueira para tirar o ar de lá de dentro. Eu diminuo a pressão interna, a pressão ambiente faz o serviço, empurro o líquido atravessando o filtro. Então, quando eu quero acelerar processos de filtração, isso é feito em laboratório, eu uso uma filtração chamada pelos vestibulares de a vácuo. Não tem, professor, crase é de palavra masculina. Filtração a vácuo. Ou filtração, como seu professor prefere, a pressão reduzida. Correto? Porque, na verdade, eu não atinjo o vácuo, seu professor de física te ensinou. Agora, eu tenho algumas observações muito importantes. Muito importantes. Às vezes, eu quero fazer com que haja uma decantação e eu não tenho densidade suficiente para que eles decantem. Então, eu induzo o agrupamento de partículas, adicionando normalmente uma substância química que vai formar um colóide, um gel, agregando partículas a essa mistura, a esse gel, fazendo com que aquele agregado de partículas fique mais denso e decantando. Certo ou não? Ou às vezes, em alguns raríssimos casos, esse agregado fica menos denso e flota, mas separadamente as partículas não eram filtráveis ou decantáveis. Agrupadamente eu consigo fazer. Isso é floculação. Não confundir floculação, que é formar flocos, com flotação, que é boiar. Os flocos podem boiar? Pode. Então os flocos flotaram. Se os flocos ficarem muito densos, como na sua piscina, e forem para o fundo, eles decantaram. Na sua piscina você joga um floculante para pegar aquela sujeira que está dispersa, ela não está misturada à água, ela só está dispersa, mas não tem densidade suficiente para decantar. E aí você faz o que com aquela sujeira? Agrega, aglomera, flocula e ela decanta. Correto? Agora, essas duas observações aqui são importantíssimas, essas três na verdade. Quando eu tenho substâncias com solubilidades heterogêneas, pode ser homo, mas normalmente hétero, mistura de substâncias com diferentes solubilidades, sal e areia. Sal dissolve na água, areia não. Eu vou fazer o que nós chamamos de dissolução fracionada. Vamos entender, tem diferença para a cristalização. Quando eu pego dois solutos que têm solubilidades diferentes, um é solúvel e o outro não. Ou um é muito solúvel e o outro pouquíssimo solúvel. Ou um é solúvel a quente e o outro não. Mas o importante é que um dissolve e o outro não em um sistema. Eu vou adicionar o solvente, normalmente água, para dissolver um e não o outro. Então eu estou dissolvendo parte da mistura. Isso é chamado de dissolução fracionada. Depois que eu adiciono o solvente, então vamos pegar no exemplo que mais cai no vestibular, sal e areia. Adiciono água, dissolvo o sal. Agora eu tenho uma mistura de areia com água e sal. Continua sendo uma mistura hétero, só que não mais de dois sólidos.
Agora eu tenho uma mistura hétero de areia com água e sal. Uma mistura hétero, sólido, líquido. Olha na tabela, sólido, líquido, hétero. A gente vai usar a filtração. Filtra. Ah, mas o sal não fica no filtro? Não, porque o sal na água forma uma mistura homogênea e mistura homogênea não é filtrável. Ótimo. O que acontece? A areia fica no filtro, passa água e sal, eu evaporo a água, recristalizo o sal. O que é recristalizar alguém? É alguém que foi dissolvido e vai voltar para o estado sólido. Dissolvido para o sólido, não é do líquido para o sólido. Do líquido para o sólido é solidificar. Eu estava dissolvido e vim para o estado sólido, eu cristalizei, certo? Então a técnica adiciona o solvente, dissolve, filtra e evapora. Quando eu faço essa técnica de usar um solvente para dissolver parte da mistura, de uma mistura natural, pó de café, chá, tereré, eu estou fazendo uma extração. Quando eu quero tirar odores de uma rosa, eu uso um solvente para retirar parte do óleo essencial, extração. Quando eu quero extrair, o nome já diz, o óleo de soja do grão, eu uso um solvente, hexano. Ele passa pelo grão, extrai o óleo, deixa o bagaço do grão. Correto? Agora, quando eu quero, você não pode confundir essa com essa. Isso aqui é um exemplo de dissolução fracionada. Para separar sólidos que ambos dissolvam num líquido, eu tentei um solvente para dissolver um só e não consegui. Eu ainda tenho uma condição. O que eu faço? Eu dissolvo os dois, só que eles têm que ter coeficientes de solubilidade diferentes, ou seja, ambos serão solúveis, mas com intensidades diferentes, com grandezas de solubilidade diferente, com afinidade diferente pelo solvente. Por exemplo, sal e água, ambos dissolvem, sal e açúcar, ambos dissolvem na água, mas o sal dissolve menos que o açúcar. O açúcar é muito mais solúvel, mas muito mais solúvel. Eu dissolvo os dois e vou evaporando a água. Quando eu vou evaporando a água, o que vai acontecendo? Eles vão cristalizar, só que não ao mesmo tempo, porque eles têm afinidade diferente com a água. A água vai expulsar primeiro o sal, depois o açúcar. Então eu adiciono o solvente, solubilizo a mistura, resfrio. Por que resfrio? Porque às vezes eu tenho duas substâncias que são solúveis a quente, mas uma não dissolve a frio. Então eu dissolvo ambas a quente e venho devagarzinho resfriando. Quando chega à temperatura ambiente, uma permanece dissolvida e a outra não. Essa que não dissolveu estava dissolvida, passou para o estado sólido, cristalizou. E aí eu filtro, como eu fiz em cima. Qual que é a diferença dessas duas últimas? Dissolução fracionada. Eu dissolvo um e não dissolvo o outro. Dissolvo parte, fracionada, a fração, a parte. Agora, recristalização, que é o nome dessa técnica, ou cristalização fracionada. Eu dissolvo ambos e pela variação de temperatura ou evaporação, eu forço a cristalização de um deles. 100% eficiente? Nunca. Nenhum processo de separação é 100% eficiente. Certo, amores? Espero que tenham entendido. Nós vamos fazer alguns exercícios que caíram no Enem. Atividades, na verdade, cadê? Cadê minhas atividades? Estão aqui, observações, exercícios, na verdade, que caíram no Enem relativos a esse conteúdo. Tá. A bauxita, composta por 50% de Al2O3, é o mais importante minério de alumínio. As seguintes etapas são necessárias para a obtenção de alumínio metálico. Ele está mostrando o processo de metalurgia que será estudado em detalhes na aula que nós teremos de metalurgia e extração de materiais, específica para o Enem, basicamente. Ele pergunta, as etapas 1, 3, 5 se referem. 1, 3, 5. Você não pode perder tempo no Enem, nem eu com você. Nós não podemos perder tempo. Ele só quer 1, 3, 5, não vou ler tudo. A dissolução do Al2O3 é realizada em solução de NaOH, levando à formação da espécie solúvel NaLOH4. Ô, filhote cruz credo, ele diz que isso, mais isso, deu isso. As substâncias mudaram. Se as substâncias mudaram, não tem erro, o fenômeno é químico. Quando o hidróxido de alumínio é aquecido a 1050 graus, ele se decompõe
Decompor é fenômeno químico. É pegar uma substância composta e transformar em algo mais simples. Ele era isso e virou isso. Filho, filha, criancinha de titio, não pode errar. Tá na cara. É químico também, matou a questão. O que você poderia ter dúvida é a última que você poderia não lembrar na prova. Mas só que quando ele fala alumínio reduzido, é um fenômeno químico. Certo ou não? Ele está falando que está pegando a L2O3, isso ele fala na etapa 4, transferido para uma cuba e derretido. Aqui na etapa 4 ele foi apenas derretido. Se ele é derretido é físico, derreter é mudança de estado. Mas na etapa 5, ele falou que pegou a alumina, levou para uma cuba, passou corrente elétrica e ela virou alumínio metálico. Isso aqui é químico. Ah, mas eu não ia saber, mas você já sabia pela 1 e para 3. Letra E, não pode perder essa questão. Se perder, a concorrência fica feliz. A questão 2 é do Enem também, tá? Eu esqueci de escrever. Todas as questões de exercícios são do Enem. Todas. Da apostila inteira. De todas as aulas. Um laudo de análise de laboratório apontou que amostras de leite de uma usina de beneficiamento estavam em desacordo com os padrões estabelecidos pela legislação. Foi observado que a concentração de sacarose era maior do que a permitida. Ele pôs mais mais açúcar no leite. Ele pôs açúcar para quê? Para aumentar o volume. Ele quer saber que teste listado permite detectar a irregularidade descrita. Eu quero identificar um sistema. Identificar um sistema é fenômeno, é propriedade física, ou química, ou organoléptica. Medida da turbidez. Eu não sei o que é turbidez. Se ficou mais ou menos turvo, mais ou menos escuro. Quando você põe açúcar no leite, dá para claramente ver que o leite tem açúcar porque ficou mais escuro? Não. Muito menos pela determinação da cor. Determinação do pH. O açúcar é um ácido? Não. É uma base? Não. Muda o pH do leite? Não. Se eu conseguisse determinar pelo pH, pH é uma propriedade química. Eu estaria usando uma propriedade química para determinar. Vocês viram que tem um erro. Isso é AD e a medida da condutividade é AE. Açúcar é uma molécula. Molécula, eu te contei no começo da aula que ácidos ionizam. Se eu gero íon, é óbvio que eu vou tornar o meio condutor. Só que o leite já é condutor, porque ele tem sais dissolvidos, pouco condutor. Mas o importante, a sacarose aumenta a condutividade elétrica do leite? Não, porque ele é uma molécula. Molécula é não condutora, então não aumenta a condutividade. Só que, você concorda que densidade não é massa pelo volume? Eu coloquei mais açúcar, eu aumentei a massa sem praticamente mudar o volume. O que aumentou do meu leite? Densidade. Então a densidade do leite com açúcar é muito maior do que a do leite sem açúcar. Então, se eu medir a densidade, que é uma propriedade física, eu consigo descobrir que o leite está alterado. Um estudante construiu um densímetro esquematizado na figura, utilizando um canudinho e massa de modelar. O instrumento foi calibrado com 2 marcas de flutuação. Água é a marca A, água. E etanol é a marca B, etanol puro. Em seguida, o densímetro foi usado para avaliar 5 amostras: vinagre, leite, gasolina, soro e álcool. Qual amostra apresentará a marca de flutuação entre A e B? Ele está perguntando, então, qual é a amostra que tem uma densidade intermediária da água e a do álcool? Água e álcool. Qual amostra tem uma densidade intermediária da água e do álcool? Você fala, como é que eu vou saber? Muito fácil. Se ele fala que é álcool comercial, isso é uma mistura de quem? De álcool mais água, amor. Se eu misturei, a densidade de uma mistura, ela tem que ser intermediária dos componentes. Eu não sei a densidade dos outros, eu sei, não sei se você sabe, mas pela lógica, qual é o único que tem uma densidade média entre água e álcool? A mistura deles. Então, álcool comercial. Vinagre é muito mais denso que a água. Gasolina boia na água, então ela é menos densa. Você não saberia dizer se ela é menos densa que o etanol. Então você não sabe se ela é intermediária. Leite integral, você sabe que ele é mais denso que a água, então consequentemente mais denso que o etanol. Então não serviria.
teria que ser intermediário. Soro fisiológico é água com sal, então ele é mais denso que a água e, consequentemente, mais denso que o etanol, porque a água é mais densa que o etanol, as marcas me mostram. Quando ele afunda menos, onde ele afundou menos? No A, né? Porque lembra do desenho. Pois aqui, marquinha A, ele afundou menos. Para chegar na marquinha B, o caninho tem que afundar mais. Para o caninho afundar mais, quer dizer que ele é mais denso que o meio. Então ele afundou mais no álcool, quer dizer que o álcool é menos denso. Muito bem. E soro fisiológico, leite, já falei, álcool comercial, porque era o único que tinha densidade intermediária. Questão muito fácil, que a maioria dos alunos tem dúvida e me levam nos plantões. Muito bem. 4. Industrialmente é possível separar os componentes do ar por uma coluna de fracionamento. Uma coluna de fracionamento é para destilação, o ar é gasoso. Com este processo obtém-se gases. Nesse processo, o ar comprimido se liquefaz. Ah, agora eu entendi, professor. Ele vai transformar a mistura de gás em uma mistura de líquido. Depois, ele é expandido e volta ao estado gasoso. Ele está pegando um líquido, mistura de líquidos, mistura homogênea de líquidos se separa por destilação. Ah, então ele está destilando. Falou de coluna de fracionamento. Então eu sei que ele está fazendo uma destilação fracionada. Ah, mas não tem destilação fracionada. Ele não está perguntando qual é o tipo de processo. Ele está te perguntando no que se baseia. E lá na nossa tabela, a destilação fracionada está dito que se baseia na diferença das temperaturas de ebulição. Na temperatura de ebulição dos gases. A ordem está baseada em qual propriedade? Na temperatura de ebulição. O gás com menor temperatura, o mais volátil, evapora primeiro, ebule primeiro, separa primeiro. O de mais difícil ebulição é o último a sair. Certo? Muito bom. Maravilhoso. Questão 5. Essa é boa, exige concentração. A farinha de linhaça dourada é um produto natural que oferece grandes benefícios para o nosso organismo. A maior parte dos nutrientes da linhaça encontra-se no óleo, rica em substâncias lipossolúveis, solúveis em óleo, com massas elevadas, massas muito altas. Então é muito solúvel em óleo. A farinha também apresenta teores de fibras proteicas insolúveis em água, celulose, vitaminas lipossolúveis e sais minerais. Então ela tem o óleo, tem vitamina que também dissolve no óleo, tem fibras que não dissolvem na água e sais minerais que são solúveis na água, certo? Considere o esquema que resume o processo de separação. Ele quer o óleo. Muito bem. Ele adicionou éter seguido de agitação. Éter é um solvente apolar. Então ele dissolve tudo que é solúvel em óleo. É como se eu estivesse adicionando óleo. Então aqui vai se dissolver o quê? O óleo, vai se dissolver a farinha, porque ela não é solúvel em água, então ela é solúvel em óleo. Ou se não é solúvel, ela é agregável, certo ou não? O que acontece aqui? Cadê? Dissolve a farinha. Eu falei a maior besteira do mundo. Eu pego a farinha, eu trituro e adiciono o éter. A farinha não dissolve em lugar nenhum. Ela dissolve onde? No óleo. Ela dissolve. As vitaminas também estarão dissolvidas aqui no óleo, certo ou não? E os sais minerais hidrossolúveis não estarão dissolvidas. E a farinha não se dissolve em lugar nenhum, nem óleo, nem água, né? Você nunca viu pôr óleo dissolver farinha, o professor tá louco. Começou explicando que não, um louco. Tá, mas o importante pus o éter. Agitei, seguido de agitação, filtrei. Eu tenho um resíduo. Nesse resíduo tem quem? A farinha, que óbvio não dissolve no éter, porque eu filtrei. Resíduo é o que fica no filtro. E eu tenho, cadê? As vitaminas, os sais minerais, os sais. E o óleo não está aqui não. Ele quer o óleo, então ele veio para cá, solúvel no éter. Aqui eu tenho um extrato etéreo. Onde eu tenho quem? Óleo de alta massa. E onde eu tenho quem aqui? Aqui, ó. As fibras. Não, cadê? Onde está? Vitaminas lipossolúveis.
que eu aprendi vitaminas lipossolúveis, que é KDE. Mas tudo bem, lipossolúvel. Muito bom. Eu acabei de fazer uma extração. Acabei de explicar que extração é quando eu uso um solvente para extrair parte de uma mistura. Eu deixei a farinha e os sais. Agora o óleo e as vitaminas eu quero separar. O que eu tenho que fazer? Uma destilação. A destilação vai tirar a parte mais volátil e deixar a parte menos volátil. O éter, aqui tem éter, não pode esquecer que aqui tem éter. Eu quero separar o éter do óleo. Eu não posso te vender o óleo misturado com éter. Eu tenho que separar de volta. Eu pus o éter, tem que tirar. O óleo tem alta massa, então ele é pouco volátil. O óleo não evapora com facilidade. Já o éter é muito volátil, então eu destilo. Mistura homogênea. De que era mistura homogênea? Óleo e vitamina que vão ficar juntos, mais éter. Eu destilo. O éter destilado é quem passa pela destilação. É o mais volátil, então ele vai embora e fica o óleo sem ser destilado. Quem foi destilado? Destilado é quem passou pela destilação. O éter. Então, onde está o óleo? No resíduo 4. Essa aula tem mais exercício, porque separação de mistura é o que mais caiu no Enem, ultimamente, junto com cálculos estequiométricos. Em seu laboratório, um técnico de química foi incumbido de tratar um resíduo, evitando seu descarte no meio ambiente. Ao encontrar o frasco, observou a seguinte informação: resíduo, mistura de acetato de etila e água. Considere os dados. O acetato de etila é pouco solúvel em água. Ele é pouco solúvel em água. Então, esse resíduo é heterogêneo. Por quê? Porque ele é insolúvel em água. Massa específica, densidade 0,9. É menor do que a da água. Densidade menor do que a da água. Temperatura de fusão, menos 83. É a temperatura que ele derrete. Nós estamos a 25, então ele é líquido. Se você não sabe, ele é líquido. Então, hétero, líquido mais líquido. Pressão de vapor maior que a da água, quer dizer que ele evapora mais fácil. Pressão de vapor, quer dizer que ele é mais volátil. Se eles fossem homogêneos, eu poderia destilar. Hétero. A fim de tratar o resíduo, evaporar o acetato de etila sem alterar o conteúdo da água. É uma opção. Porque ele evapora mais fácil. Mas é hétero. Para que evaporar uma mistura hétero? Vamos tentar ver se tem uma melhor. Filtrar. Eu não filtro líquido e líquido. Realizar uma destilação. Eu não destilo mistura homogênea, heterogênea. Proceder a uma centrifugação da mistura para remover o acetato de etila. É uma opção, mas para líquido, como é que eu vou coletar essa mistura? Vamos ver se tem algo mais adequado. Por isso que eu sempre falo que a gente usa as alternativas em nosso favor. Decantar a mistura. Líquido. Se você for na nossa tabela, qual que é o método mais eficiente para líquido-líquido? Decantação e funil de separação. Decantação e funil de bromo. Decantar a mistura separando os dois componentes em um funil adequado. Pronto, matou. Hétero, líquido. Hétero porque é pouco solúvel. Líquido porque ele derrete acima de menos 83. Lembrando que nós estamos a 25 na temperatura ambiente. E eles têm densidades diferentes, então eu posso separar por decantação. Decantar a mistura separando os dois componentes em funil adequado, porque eu pintei na tabela que era o método mais eficiente. Espero que tenham gostado da aula. Para aqueles que só estão fazendo a aula teste, se quiserem me procurem. Para os meus alunos, nos vemos na próxima.